eu vou falar nessa videoaula sobre embalagem e transporte para frutas. O foco será a uva de mesa. Entretanto, esses conceitos básicos eles servem para qualquer espécie de fruta. Bom, primeiro nós vamos trabalhar sobre as funções básicas da embalagem. Quais são as funções que uma embalagem tem que ter para ser importante, então, para ser usada? Ela deve permitir o processo de amadurecimento. Então, não pode ser uma embalagem que vá causar um efeito de inibir o amadurecimento. Ela deve facilitar o manuseio. Então, na pós-colheita de frutas, o manuseio é extremamente importante, pois você estará transportando os frutos de um local para outro e a embalagem tem que facilitar isso. Proteger contra condições adversas, ambientais, né? Então, proteger contra radiação solar, contra a umidificação direta, resistência mecânica, ela tem que conferir. Então, a embalagem tem que conferir essa resistência para não danificar os frutos e tem que possibilitar a informação sobre o produto que tem dentro dela, como qualidade, origem, destino, classificação, tudo que possibilita a rastreabilidade. Quais são as características que essas embalagens têm que ter? Ela tem que ter uma estrutura para manter a forma e a resistência. Muito importante, tem que ser resistente à umidade, porque, como nós vimos em aulas anteriores sobre armazenamento, são locais onde se tem temperatura baixa e alta umidade relativa do ar. Então, a alta umidade ela não pode danificar essa embalagem. Tem que facilitar o resfriamento rápido, então tem que ser uma embalagem não totalmente fechada, porque o frio, o ar não vai passar para retirar o calor dos produtos. Tem que adaptar-se ao estresse do empilhamento, ou seja, aquele manuseio, aquele fato de tirar a caixa de um lugar e colocar em outra, empilhar, isso causa vibração. Então, entre aspas, estresse do empilhamento. Tem que ser atrativos ao consumidor, então essa característica é importante. Então, muitos consumidores compram, ou a grande maioria dos consumidores compram pelo visual, né? Pelo menos a primeira vez que compra frutas, né? Então, ela tem que ser atrativa para o consumidor. Tem que facilitar o transporte quando vazia, no retorno dessa embalagem, então, ao packing house, ao local onde vai se repor o fruto, ela tem que facilitar esse transporte, tem que ser de fácil transporte, né? Além de fácil montagem, enchimento e fechamento. E outro ponto importante é que as dimensões elas têm que ser compatíveis com a paletização. O que é paletização? É a formação de uma pilha de caixas em dimensões padrões, que nós veremos a seguir quais são essas dimensões, que facilita então o empilhamento e carregamento nos caminhões. Bom, outra característica básica, custo compatível com o produto, então ela tem que ser uma embalagem com várias características boas, entretanto o custo não pode ser tão alto a ponto de viabilizar o seu uso, né, de acordo com o produto. Tem que ser apropriada para o controle das condições ambientais, ventilação, deve ser confeccionada com material novo, limpo e resistente. Então essas foram as características básicas. Bom, um ponto importante quando se fala de embalagens é que elas têm que conferir resistência a alguns danos mecânicos ou proteção. Quais são esses danos mais comuns que a gente observa em frutas? O impacto, a compressão, o corte, vibração e abrasão. Bom, o impacto, compressão e corte, o que isso causa? Um dos pontos comuns a várias espécies, né, a grande maioria delas, é que quanto maior for o dano que você causa, tanto compressão, impacto ou corte, maior vai ser a respiração desse fruto e maior vai ser a liberação de CO2, gás carbônico. E pelo que vocês viram em aulas anteriores, quanto mais carbono você perde, esse carbono está vindo da onde? Da glicose. Então, mais consumo de reserva estará ocorrendo e esse fruto vai se degradar mais rápido. Então, aqui tem um trabalho que mostra a liberação de CO2 em função desses danos, impactos, né? Então, percebo que aqui o padrão, a testemunhas, o controle, né? Sem impacto, baixa liberação de CO2. Agora, quando o fruto recebe impacto, ou corte, ou compressão, percebam que ao longo das horas depois da injúria, ele liberou uma grande quantidade de carbono, de gás carbônico. Isso, então, fará com que ele se degrade muito mais rápido. Então, caixas têm que proteger os frutos desses danos mecânicos. Com relação a
A corta, então, é uma abertura que vai proporcionar a entrada, né, de patógenos que causam podridões. Então, aqui impacto, um outro gráfico que mostra aqui a liberação de CO2 e a deterioração, ou seja, a porcentagem de deterioração ao longo de um aumento no número de impactos, né? Então, aqui é cereja, mas isso aqui vale para qualquer fruto. Então, batidas durante a colocação na embalagem, quanto maior o número de batidas, maior o percentual de deterioração desses frutos. Compressão, então, caixas muito profundas, volume excessivo, então vão causar esse dano mecânico. Então, busca-se evitar uso de caixas muito profundas, o volume excessivo, tem que evitar vibrações e abrasões durante o transporte. Então, essas caixas elas têm que ser, ou embalagens, né, para ser mais amplo, elas têm que conferir proteção contra esses pontos, aí, esses danos que são bastante importantes no transporte e comercialização de frutos. Bom, a embalagem deve conferir resistência ao manuseio nas operações de carga e descarga, resistência à compressão, empilhamento, então, decorrente do peso, né? Resistência a impactos e vibrações, resistência à umidade durante o resfriamento. Então, isso é um resumo do que a gente viu anteriormente. Bom, proteção contra fatores ambientais. Então, é importante ter locais vazados ou furados, né, na embalagem, para que seja possível a passagem do ar para retirar o calor. Então, de maneira geral, fendas de 5 centímetros entre as bordas já são suficientes para fazer essa passagem do ar. Também a embalagem tem que ter barreira para evitar a perda de água, perda excessiva. Então aqui nós temos exemplo da embalagem de uva, as uvas dentro de embalagens plásticas, né, com essa característica de furos para passagem de ar e também barreira para perda de vapor de água e desidratação. Com relação à barreira para evitar a perda de água, tem um trabalho aqui que mostra, bastante antigo, mas o princípio é válido até hoje. Aqui tem várias espécies, por exemplo, a laranja, em sacos de malha, ou seja, laranja aberta, ela tem uma perda de massa de 5%. Já quando ela estava em saco de polietileno furado, a perda de massa caiu para 2,8%. Então, reduziu bastante a perda de peso desses frutos. E vale para qualquer outra espécie, inclusive para uva. Outro ponto importante das embalagens é que elas permitem a colocação de marca própria. Então, a embalagem é uma estratégia de marketing, ela possibilita a rastreabilidade, porque você pode colocar um código ali e rastrear esse produto. Quando o consumidor estiver no mercado, ele pode saber a origem, o que esse fruto recebeu de tratamento, época de colheita, etc, etc. Então, tem um exemplo que eu lembro agora do melão, tem uma empresa chamada Itaueira, que ela tem um código no melão que você entra no site, você digita aquele código e tem a rastreabilidade daquele melão. Então, isso é uma estratégia muito interessante, algo que vem ganhando mais corpo, né, que vem aumentando essa questão da rastreabilidade. Bom, materiais para embalagem. Então, temos madeira, plástico, papelão e isopor como sendo os principais. Infelizmente, ainda se tem bastante uso de madeira, mas ela tem vários aspectos negativos. Então, a maior parte do uso então é plástico, papelão e isopor. Aqui temos um dado de frutas, né? Isso aqui é da CEAGESP, em São Paulo. Então, caixa de papelão, mais da metade das frutas são armazenadas, transportadas em caixa de papelão. 37% em madeira e 6% em caixa plástica. Eu busquei atualizar essa informação, ela já está um pouco desatualizada, entretanto não encontrei outro estudo completo sobre isso, mas eu creio que as embalagens de madeira estão diminuindo e está ganhando mais espaço a plástica e a de papelão. Bom, madeira. Vantagens: resistência e facilidade no manuseio, ventilação adequada, proteção relativa ao produto e baixo custo. Então, baixo custo eu diria que seria a principal vantagem. Então, ela tem essas vantagens, mas tem as desvantagens, que são inúmeras. Então, superfície áspera, que vai danificar os frutos, não é higienizável, você não consegue
eliminar os patógenos completamente. Isso causa proliferação de patógenos. Não é paletizável, que é aquela formação da estrutura para facilitar o transporte. Danos por amassamento, demora no carregamento e descarregamento. Então, caixa de madeira busca-se evitar o seu uso. O papelão do lado é o que é mais utilizado, não, é grandemente utilizado, né, como a gente viu naquele estudo da CEAGESP. Então é esse papel que tem duas camadas externas e esse meio ondulado, isso confere uma resistência muito boa. Ele não é retornável, ele permite a impressão nas caixas, né, da marca e estratégia de marketing. Ele tem uma elevada resistência vertical, então resiste bem ao empilhamento. Vantagens: melhora a apresentação do produto, possui registro de logomarca, apresenta superfície lisa. Então, superfície lisa é importante para não danificar os produtos. Não são reutilizáveis, isso aqui então dificulta a propagação de patógenos que causam podridões. Então você usa uma vez e não usa mais. Para a finalidade, né, de frutas, né, elas podem ser recicladas, né? Facilitam a troca gasosa, economizam o transporte por serem desmontáveis. Então as caixas de papelão, elas são montadas no packing house, então elas são transportadas numa chapa empilhada, então isso facilita muito o transporte. Facilita o empilhamento e paletização, então o pallet é essa estrutura de 1 metro por 1,20 m, que facilita o empilhamento das caixas e a amarração de uma forma padronizada. Isso facilita muito o transporte, né, por empilhadeiras, colocar nos caminhões e o descarregamento. Então é muito, muito importante essa paletização. O transporte a longa distância é possível com caixa de papelão, porque não precisa retornar a embalagem, então ela vai e não precisa voltar. O plástico já teria que retornar ou fica com um custo mais elevado se tu usa plástico para exportação. Desvantagem: custos mais elevados do que a madeira, isso é fato, né? Portanto, tem os benefícios que compensam. Perda de resistência mecânica pela absorção de umidade, então em ambientes muito úmidos, essa caixa de papelão tem essa desvantagem, né, que vai umidificar e perder a resistência. É necessário, então, uma área coberta para o armazenamento e condicionamento dessas caixas com os produtos. Então, não pode deixar, por mais que as caixas estejam vazias, não pode deixar elas em ambiente aberto. Bom, o plástico, ele tem vantagens e desvantagens também. Então, a alta resistência mecânica é uma das vantagens dele. É reutilizável, durável, então você lava, higieniza e pode reutilizar várias vezes. Então, o seu custo acaba sendo baixo, né, comparado com o papelão. Facilidade de higienização, então pode lavar, que ela não vai se degradar. Melhor proteção e apresentação do produto. Menor peso comparado com a caixa de madeira. Superfície lisa também, que reduz o dano, né, nos frutos. Então aqui temos alguns exemplos de caixas plásticas utilizadas para uva, né? Uva, moranguinho, amora, se utiliza muito essas cumbucas, que são materiais de PVC ou PET, que são interessantes como forma de comercialização, né? Então colhe, coloca nessas embalagens e coloca a marca em cima e comercializa. Plástico também é usado nessas caixas para colheita, né, e transporte, né, do packing house até o pomar, né, ou o contrário, né, do pomar até o packing house. Para armazenamento por algum período também elas podem ser utilizadas. Então, caixas de plástico são bastante interessantes nessa estratégia. Como eu falei, a questão da lavagem, ela é muito fácil de se fazer nessas caixas, né? Lavagem e sanitização com algum produto saneante para eliminar totalmente fungos que causam podridões. Então, lavagem é extremamente importante na reutilização dessas caixas plásticas. Caixas de isopor para uva eu não conheço o uso aqui no Brasil, encontrei nesse site. Encontrei nesse site aqui de embalagens lá da Europa um formato bem interessante de caixa de isopor para uva. Então, é um outro material também que é possível de ser usado.
Há uma tendência atualmente na busca de embalagens inteligentes ou ativas. O que são essas embalagens? Elas são embalagens que elas se, entre aspas, comunicam com o produto. Então, além de proteger, ela interage positivamente com o produto e com o ambiente. O que ela vai fazer? Ela pode absorver algum composto que favorece a deterioração, pode liberar algum composto que aumenta a vida de prateleira ou inibe a proliferação de algum fungo, por exemplo, e pode monitorar a vida de prateleira. Esse último aqui tem esse HypeSense, que é uma tecnologia que é usada para pera, que conforme está o amadurecimento da pera, fica uma cor aqui nesse dispositivo. Então ela pode estar dura, firme ou já suculenta. E aí o consumidor consegue perceber, sem apertar o produto, que hoje é muito comum, né, a gente chegar numa feira e observar as pessoas apertando os produtos para ver se está maduro. Então, essa lesão que você causa ali vai fazer com que o produto se deteriore mais rápido. Então, essas embalagens, elas evitam isso. Então, podemos agrupar essas embalagens em interativas e indicadoras. Interativas, então pode ser embalagem que tem algum composto dentro que vá reduzir a proliferação de fungos, pode absorver etileno, no caso de frutos climatéricos, ou absorver gás carbônico para evitar o excesso, ou absorver umidade. Então, são embalagens que são interativas, então isso forma uma atmosfera modificada, que a gente viu em aula anterior. Então, modifica a atmosfera do ambiente. Para a uva, por exemplo, embalagem com liberação de SO2 é interessante para evitar a proliferação de patógenos que causam podridões. Então, entra então dentro desse conceito de embalagem interativa. E as embalagens indicadoras foi a que eu falei anteriormente ali, que avaliam a qualidade mediante o monitoramento de alguma mudança no fruto. A maioria delas capta a liberação de algum composto volátil. Por exemplo, o etileno, ou algum composto volátil que confere o aroma. Com relação ao transporte, tem que ser embalagem apropriada, que possibilita a paletização, então isso facilita muito o transporte. Tem que cuidar muito a velocidade dos veículos, principalmente na retirada do parreiral. É muito comum as estradas não serem muito boas e se a velocidade do caminhão ou do trator com a carreta que está puxando for muito elevado, vai causar já danos logo ali de saída. Então é muito importante isso. Uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês é que a qualidade dos frutos é feito no pomar. Na pós-colheita, você não consegue melhorar a qualidade, você consegue manter essa qualidade. Então, todas as ações que são feitas na pós-colheita visam manter a qualidade que o fruto adquire no campo, principalmente a uva, que é não climatérica. Os frutos climatéricos, eles têm ainda, sofrem algumas mudanças na pós-colheita que aumentam um pouquinho a qualidade. Mas, de maneira geral, eles todos só perdem qualidade, de maneira geral, né? Pegando todos os aspectos de qualidade junto. Então, muito importante isso. Velocidade do veículo para evitar que já na retirada do parreiral já se tenha perdas. Caminhão refrigerado é muito importante, então no caso aqui na saída do packing house até a comercialização, tem que manter os frutos sob refrigeração. Então tem um nome para isso que se chama cadeia de frio. Essa cadeia de frio, o que é? É um acondicionamento do fruto após a retirada dele do pomar até a chegada no consumidor, sempre em baixa temperatura. Então, essa cadeia de frio tem que estar em todos os pontos. Tem que estar no packing house, tem que estar na Ceasa, tem que estar no mercado, tem que estar no caminhão. Então, sempre tem que estar em baixa temperatura. Isso é o desejado. Né? A gente sabe que, na maioria das vezes, não é isso que ocorre. Né? Então, essa cadeia de frio ela é falha, né? Para a maioria das frutas. Né? As frutas ficam no frio durante o armazenamento, por exemplo, mas quando estão lá no mercado, estão na temperatura ambiente, quando estão lá na feira, estão na temperatura ambiente, isso acelera muito a degradação e eleva as perdas em pós-colheitas. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre perda, né, mas já adiantando, perdas em pós-colheitas são enormes, giram em torno de 20% a 30% ao redor do mundo, de frutas e hortaliças. Então isso é muito dinheiro jogado fora. E essas estratégias de embalagem, transporte, ajudam
minimizar essas perdas, né, quando são bem empregadas, ou ajudam a piorar essas perdas quando não se faz da forma correta. Lona térmica também é uma estratégia que é utilizada quando não se tem caminhão refrigerado, que são lonas que mantêm a temperatura do produto. Então já ajuda um pouco. Então essa foi uma noção geral sobre embalagem e transporte, visando uva de mesa, logicamente com os conceitos aplicados a qualquer outra espécie de frutas.